Olá, alunos! Semana passada nós vimos sobre os fenícios e hoje nós vamos ver sobre os persas. Eu coloquei aí a foto do Rodrigo Santoro de Xerxes, que é um rei persa, que ele faz lá no filme 300 de Esparta. Quem não assistiu, assista. Não que seja um filme historicamente correto, digamos assim, mas tem uns efeitos bem legais, para quem gosta de guerra e tudo mais. E ajuda a entender um pouco sobre Esparta depois, quando nós formos ver Grécia. Mas eu vou colocar aqui o resumo para vocês. Vamos falar sobre a Pérsia. Aqui. Como eu coloquei lá no resumo, o atual território do Irã ficava a Pérsia, né? Localizado numa região lá montanhosa, clima seco. Diferente da Mesopotâmia, do Egito, não tinha grandes rios, então eles tinham que conquistar, né, outros territórios aí, e eles tinham essa política de grandes conquistas, eram também grandes comerciantes, eles dominaram o Egito, a Índia. Até essa época, então, formou o maior império em extensão, assim, em tamanho de território, já vi isso naquela época. É claro que depois vão vir maiores, né? Como o Império Romano e tudo mais. Mas até então, foi o maior império que eles já tinham visto. Em tamanho de território, né? Os reis deles foram responsáveis por essa administração, né? Essa organização do Estado, que até então não tinha se visto. Nós vamos ver os três principais deles, que é o Ciro, o Dario e o Xerxes, né? Bom, vamos começar com o Ciro. O Ciro tá bem lá no comecinho. Ele vai unificar as tribos. Nós temos várias tribos nesse território lá no começo e o Ciro vai unificar elas. Principalmente as tribos medos e persas. Por isso que às vezes a gente ouve falar no povo medo-persa. O Ciro vai unificar essas tribos que vai virar o Império Persa, né? Ele iniciou uma política lá de expansão do território, então ele conquistou a Lídia, a Mesopotâmia, a Babilônia, até o Egito. Eu não sei se vocês lembram, mas nós vimos na Mesopotâmia, nós vimos que eles conquistam depois da Mesopotâmia, nós vimos lá nos Hebreus, que quando a Babilônia chega, arrasa tudo, e quando os persas conquistam a Babilônia, eles deixam os hebreus voltarem para Jerusalém para reconstruir o templo. A política deles com os povos dominados não era igual o da Babilônia, por exemplo. Eles não já chegavam, acabavam com tudo e escravizavam. Não, eles cobravam impostos, cobravam trabalho, tudo, mas eles deixavam esses povos terem a sua religião, a sua cultura, porque eles achavam que assim eles não se revoltariam tanto. Então nós já vimos um pouco desse povo antes, nós vamos ver depois em Grécia eles de novo também. E aí quando o Ciro morre, o Cambises, o seu filho, ele vai dar continuidade a essa política, uma política imperialista. E depois que o Cambises morre, a gente vai ver um outro rei muito importante, que é o Dario. Ele vai dar um golpe, ele é general do exército, né? E ele vai dar um golpe e vai subir ao poder. Ele não é filho do Ciro, nem do Cambises, nada. Ele era general. E assim, o território está tão grande que ele tem uma grande ideia. Vamos dividi-lo. E aí ele divide o território em satrapas. O império acaba possuindo 28 satrapas. E essas satrapas são governadas pelos sátrapas. Que todos são instituídos pelo rei. O rei coloca eles lá, todos são subordinados do rei. E, apesar dessas divisões, o Dario ele centraliza tudo nele, poder nele, tá? E essas sátrapas eram, essas satrapas, além dos sátrapas que governam, serem colocados lá pelo rei, o rei ainda tinha um fiscal que era considerado os olhos e os ouvidos do rei, que ficava lá vendo se estava tudo certo, né? O Dario também construiu uma estrada, né, que ligava essas satrapas à capital do império que ele criou, que é Persépolis. Essa estrada ajuda muito na comunicação. Ele unificou o idioma.
como eram várias tribos, cada um monte de idioma, não ajudava. Então, ele unifica o idioma para o aramaico, ele cria uma única moeda, o dárico. E depois, o próximo rei que a gente vai ver é o Xerxes, que foi aí que eu coloquei do filme, né? Ele luta contra os gregos nas guerras médicas. No começo ele até ganha, né? No filme vai mostrar, inclusive, ele derrotando Esparta. Mas quando chega as outras cidades-estados lá junto com Atenas e tudo mais, aí eles ganham. Mas mesmo assim, eles, mesmo enfraquecidos, tudo, eles ainda não deixando de existir, eles só vão realmente acabar depois quando eles são conquistados lá pelo Alexandre o Grande. Aí acaba o Império Persa. Com relação à religião, igual a gente viu todas as outras civilizações antigas do Oriente, toda a cultura é baseada na religião, tudo que você faz. Tudo que você pinta, toda escultura, tudo é baseado, tá ligado à religião. Os persas, eles seguem o zoroastrismo. Zoroastrismo. Tá escrito aí. Então é um dualismo entre o bem e o mal, tem um nome, essa energia boa, essa energia má, e aí você escolhe quem que você quer seguir. Também eles pregavam um Messias, um cara que ia vir e anunciar a vitória para eles. Os reis aqui na Pérsia, eles não são divindades, eles não são deuses, não são sacerdotes, eles não são deuses igual no Egito, por exemplo, não são sacerdotes igual na Mesopotâmia, mas eles são representantes desse bem que a religião prega. Tem o bem e o mal, o rei ele é representante desse bem. Então é isso, um resumão aí pra vocês sobre os persas, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima aula.